Série Reis, final trágico de Axera, Odeane e Simei, o homem que humilhou o rei Davi. Neste vídeo especial você saberá que história bíblica essas duas mulheres, Deane e Axera, se encaixaram na trama bíblica da Record TV. Saiba de tudo o que vai acontecer e roda a vinheta! Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. A série bíblica Reis da Record TV está em sua 9ª temporada, A Sucessão, com cenas eletrizantes a cada capítulo. Atualmente a superprodução bíblica exibe o drama do personagem Simei, além de você descobrir qual é o drama final entre as duas piriguetes do pedaço, Deane e Axera. A primeira assanhada, Deane, tentou destruir o casamento de Agur e Evelyn, filha de Mefibosete e Damares. Deane até conseguiu o marido da outra, mas Agur conseguiu dar o pulo do gato e voltou para sua amada. Deane perdeu tudo, pois Araúna deixou tudo para o marido de Evelyn. A periguete assanhada da Deane ficou revoltada e foi embora sem nada. Daqui a pouco você saberá o que Deane tem a ver com Axera, a filha perdida de Simei. Falando em Simei, esse cabra da peste é aquele homem que humilhou Davi quando o rei de Israel fugia de Jerusalém. Na época, Davi fugia por causa da rebelião do malvado cabeludo do Absalão, o próprio filho do rei. Davi passava no caminho com seu povo quando apareceu o perseguidor doido do Simei. O cabra velho Simei jogou palavras e pedras para cima de Davi e seu povo. Revoltados, Benaia e Joabe e outros valentes de Davi desejavam acabar com a vida do cabra difamador do pedaço. O rei Davi, porém, acalmou a fúria de seus homens e manda deixar o cabra do Simei em paz. Ao gritar difamações contra Davi e seu povo, Simei jogava as pedras contra o ungido do Senhor Deus. Nisso, Simei acabava de virar um amaldiçoado para o resto de sua vida desgraçada. Os soldados e seguidores de Davi apenas se protegeram da fúria daquele homem perverso do Simei, que jogava pedras constantemente. Quando Aitofel, o velho que não fica velho, e o usurpador do Absalão morreram tragicamente, Davi volta para Jerusalém. O malvado cabeludo do Absalão foi eliminado por Joabe, o comandante de Israel. Aitofel covardemente tirou a sua própria vida desgraçada com suas próprias mãos. O rei Tamai perdeu crédito com a morte de Absalão e de sua filha Maaca. Sem esse tio do mal no caminho, Davi volta em paz para sua cidade. Com medo de ser morto pelos homens de Davi, o cabra do Simei desesperadamente pede perdão ao rei Davi de joelhos ao chão. Davi poupa a vida de Simei e ordena que os seus homens não façam nada contra aquele homem. Simei escapa de morrer, mas não escapa da união de ficar com a Satanás da Deane, a destruidora de casamentos. Como falamos antes, Deane tentou destruir o casamento de Agur e Evelyn, mas o plano da megera assanhada caiu por água abaixo. Após as mortes táticas do príncipe Adonias e do comandante Joabe, que estavam numa conspiração contra o rei Salomão, Simei fica frente a frente com o filho de Batseba. Na sala do trono, o rei Salomão acaba vendo Simei de joelhos, ao implorar por sua desgraçada vida com Deane. O cabra arrependido do Simei implora por sua vida sem valor e pede misericórdia ao novo rei. O filho de Davi então poupa a vida de Simei, mas com uma condição. Simei, antes de elogiar o rei, fica curioso qual é a condição do monarca. O rei Salomão avisa Simei que ele deve morar em Jerusalém. Simei questiona como fazer, já que tem várias terras fora de Jerusalém. O rei Salomão avisa que para Simei permanecer vivo, ele deve permanecer dentro de Jerusalém.
Dissimulado, Simei então anuncia que a palavra do rei Salomão é boa, pois na verdade Simei fica revoltado e vai beber na hospedaria da cidade. Sem alternativas, Simei ordena que seu servo traga as coisas deles e traga também Deane para Jerusalém. Sabendo da cobra cascavel como é a Deane, o servo fica com medo da grávida, de não querer voltar para Jerusalém. O cabra feio do Simei ordena que traga a mulher dele, nem se for à força, para sua nova moradia. Deane volta para Jerusalém com as malas sem alça de Simei. Deane discute com Simei, que ameaça a periguete do pedaço. Já morando em Jerusalém, 2 servos de Simei não aguentam a Satanás de Deane e acabam indo embora para Gate, cidade filisteia do rei Ax. Este novo Ax é algum descendente do pescoço pelado de Ax, que Joabe o matou à espada. A emissora pode até mudar o nome desse rei para não confundir o público. Aquele doido do Ax se tornou um malvado favorito do público ao dar cabo da vida de Doeg, um bandido muito malvado. Voltando para Simei, ele fica enlouquecido ao descobrir aonde os seus servos foram parar. Sem poder sair de Jerusalém, Simei pensa numa maneira como buscar os 2 perdidos de sua casa. Simei fala com Hussai como ele pode sair de Jerusalém para buscar 2 servos que estão em Gate. Hussai avisa que ele está proibido de sair de Jerusalém. Simei então pega um jumento e parte para Gate para buscar os seus homens. Deane e Ashira irão protagonizar as 2 mulheres que se apresentam ao rei Salomão. Deane está grávida e Ashira também. As 2 periguetes do pedaço terão cada um seu filho, mas uma das mães acaba se deitando com o filho e o pequeno acaba morrendo sufocado. A mãe desnaturada acaba de sufocar o filho na hora de se enrolar durante a noite. Essa periguete, que pode ser a cobra cascavel da Deane, acaba perdendo um filho nessa situação triste. A Sheila, que é a mãe do filho vivo, descobre que a doida da Deane acabou de fazer com o próprio filho. Mas Deane usará de malícia e dirá que o filho morto é de Ashira. Ashira ficará revoltada e dirá que o filho vivo é o dela, pois Deane matou o próprio filho sufocada na cama. As 2 periguetes da vida brigam feio na hospedaria. Sem alternativas, as 2 brigonas do pedaço são encaminhadas para o rei Salomão. Mas antes, muito antes, vai acontecer primeiro o julgamento final do cabra feio do Simei. O rei Salomão ficará sabendo que Simei saiu de Jerusalém para buscar 2 servos em Gade. Ao conseguir os 2 servos de volta com o novo rei Ax, Simei volta para Jerusalém. Revoltado com a promessa que fez com o cabra velho, Salomão ordena que traga Simei à sua presença. Simei é levado aos gritos para a sala do trono. O rei Salomão relembra ao cabra que Simei não poderia sair de Jerusalém. Dissimulado, Simei explica que os seus servos estavam na Felícia. Salomão fala que ele poderia mandar alguém de confiança em seu lugar e resolver a causa dos 2 servos. O rei Salomão se levanta e ordena a sentença de morte para Simei. Benai, o novo comandante do exército, após a morte de Joabe, ordena que peguem Simei para a execução. Os valentes de Davi, sob a ordem do rei Salomão, executam Simei e o cabra velho acaba morrendo tragicamente. Deane fica apavorada com a morte de Simei. Ashira fica sabendo da morte de seu pai, mas fica aliviada das maldades do mesmo. Falando em Deane e Ashira, as 2 periguetes são levadas à presença do rei Salomão. Salomão escuta atentamente o relato falso de Deane. Ashira desmente a cobra cascavel da Deane. Dissimulada, Deane afirma que o filho vivo é dela e o filho sem vida é de Ashira. A filha de Simei fica revoltada com as mentiras de Deane. Ashira fala ao rei Salomão que tudo é mentira da cobra da Deane. O rei Salomão fica em dúvida qual é a mãe verdadeira do pequeno vivo. Deane jura de pé junto que o filho é dela. Ashira chora ao dizer que o filho vivinho da Silva é dela. O filho de Batseba manda pegar o pequeno e ordena que o soldado parta ao meio o pequeno. O rei Salomão ordena que dê cada metade do pequeno para cada mãe.
Ashera fica aos gritos e diz que o filho vivo é de Deane. Ashera ordena que entregue o filho vivo a Deane. O rei Salomão fica surpreso com a atitude comovente de Ashera. Salomão levanta o rosto de Ashera e avisa a Benaia que entregue o filho para ela, que Ashera é a mãe verdadeira do pequeno vivinho da Silva. Deane tem o seu final trágico, sem marido, sem filho e sem nada na vida. Que Deane tenha sorte se o rei Salomão não pedir a cabeça dela por testemunho falso. Benaia fica surpreso com a sabedoria de Salomão ao resolver o caso das duas mães. Vale lembrar que a emissora pode trocar a mãe do filho vivo, Deane ou Ashera. Qual das duas brigonas, Deane ou Ashera, o que você deseja que seja a mãe do filho vivo? E o cabra velho Simei acabou perdendo a sua miserável vida na execução final por desobedecer a ordem do rei Salomão em permanecer em Jerusalém. Comente aí o que você achou dessas duas passagens bíblicas na história do rei Salomão. Deixem os seus comentários. Se torne membro do nosso canal Resumo News e ganhe a sua estrela VIP. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.